Olá, muita saúde, paz, perseverança na fé, naquele que nos chama ao amor. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus então respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus então respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nosso favor. Estamos diante de uma situação que certamente ilumina a nossa vida. Quando Jesus chega com seus discípulos e este homem aproxima-se de Jesus, ajoelha-se e disse: Veja que aqui está um movimento que eu e você temos que aprender a fazer. Aproximar-nos de Jesus. Jesus está presente na palavra, Jesus está presente na Eucaristia, Jesus está presente no irmão. Aproximar-se de Jesus e ajoelhar-se diante dele é reconhecê-lo como o Senhor da vida. O Senhor que nos ilumina, que nos direciona, que nos dá sentido para viver. E qual é a fala desse homem? É a fala que eu e você precisamos repetir todo dia. Senhor, tem piedade de mim. Tem de piedade do filho, do irmão, do necessitado, do enfermo. E aí ele relata que aquele filho tinha uma enfermidade de epilepsia e ao mesmo tempo se machucava, se feria. Sempre é bom a gente lembrar que a doença na Sagrada Escritura, ela tem um simbolismo. Não é que é causa do pecado em si, mas a doença também é uma oportunidade que Deus nos dá para compreender a vontade do Pai. Então a doença é a vontade de Deus? Nem sempre. Deus permite a doença. Para quê? Para nos alertar sobre o significado da nossa existência, o sentido da vida. Qual é o sentido que eu estou dando na vida? É o sentido reduzido apenas à saúde, ao corpo, à satisfação física? Ou é o sentido da vida eterna? E ali fala de um demônio que causava o mal. Aí sim, às vezes podemos pensar que todo o mal, ele é para nos destruir. Não é verdade. O mal, às vezes Deus permite, não é vontade de Deus, isso tem que ficar muito claro. O mal nunca é vontade de Deus. É consequência de toda uma situação de separação da vida, de romper com a vontade amorosa de Deus. Ora, se diante de mim está um jarro de água e um jarro de veneno, e se eu escolho o veneno, a consequência do veneno é também efeito da minha vontade, da minha decisão. Então aí nós temos que nos perguntar, quando Jesus fala que os discípulos não tinham fé suficiente para expulsar aquele demônio, significa que a comunhão dos discípulos não era tão íntima de Deus. Porque a fé, o que é a fé? É a submissão à vontade de Deus. A fé é resposta à manifestação de Deus, à revelação de Deus, à vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus nos dê essa graça de deixar-nos ser gerados na fé. Por isso a igreja se preocupa tanto
com a educação na fé através das catequeses paroquiais, através dos estudos da palavra de Deus, do ouvir a palavra de Deus, da vida nos sacramentos. Para quê? Para sermos gerados numa fé adulta, madura, em que a natureza se subordina à nossa adesão a Deus. A fé é consequência dessa disposição, da graça de Deus em nós e da nossa resposta afirmativa à vontade de Deus. Que o Deus de misericórdia nos ajude, cada dia, cuidar bem da nossa fé, na escuta da palavra, na busca dos sacramentos e na vida em comunidade. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos dê a perseverança no crescimento da fé. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.